Sei que vive o Redentor, sobre a morte é vencedor. Ele aqui na cruz morreu, reina em glória lá no céu. Junto ao Pai em grande amor, intercede a meu favor. Quer em tudo me guiar, do pecado me guardar. E livrando de temor, alivia minha dor, concedendo vida e paz, alegria alento traz. Em Jesus seguro estou, pois da morte me livrou. Minha vida aqui darei, a servir meu Deus e Rei. Saudamos carinhosamente a todos os que estão participando deste culto, em que queremos ouvir e meditar na Palavra de Deus, e também receber as bênçãos que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo têm a nos oferecer por meio da sua Palavra. Querido Deus e Pai, estou envergonhado, triste e arrependido, porque pequei novamente contra Ti e porque tenho vivido de forma contrária à Tua vontade. Examinando o meu comportamento, atitudes e pensamentos, vejo que tenho andado afastado de Ti e de Teus ensinamentos, pois fui autossuficiente, negligente, egoísta e impaciente. Tive pensamentos impuros, julguei o meu semelhante e fui omisso com aqueles que precisaram de mim. Na minha fraqueza, deixei de buscar a Ti em primeiro lugar, e por vezes tive dificuldade em aceitar os Teus desígnios, questionando assim os Teus caminhos. No culto passado, prometi corrigir-me e ser digno das bênçãos que recebo diariamente, mas confesso que durante esta semana continuei praticando as mesmas faltas contra Ti e meu próximo. Confesso que estive tão envolvido com as coisas deste mundo que deixei de dedicar um momento diário para a leitura e estudo da Tua Palavra em família, e que não tenho servido nesta congregação com meus dons, bens e tempo como prometi. Antes fui omisso e deixei de testemunhar a minha fé em Jesus quando tive oportunidade. Confesso que não amei ao meu próximo como a mim mesmo. Não perdoei quem me ofendeu. Antes fiquei tomado pela ira e retribuí a ofensa. Não fui justo em muitas situações do dia a dia e muitas vezes não retribuí a atenção e o carinho que recebi. Na realidade, fui egoísta e grosseiro com os que estão à minha volta. Gracioso Deus, tudo isso e muito mais eu tenho feito. No entanto, confiante no Teu amor e na Tua infinita misericórdia, te peço, ó Pai, perdoa todos os pecados que hoje aqui te confessei e os que estão obscuros em meu íntimo, pois estou verdadeiramente arrependido. E conceda-me um espírito novo e firme para que na alegria da salvação eu possa te servir, acompanhado pela força que Cristo me dá, e assim viver uma vida que seja agradável aos teus olhos. Em nome e por amor de Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Amém. Sangue inocente foi derramado por todos nós pecadores. E pelo sacrifício de Jesus, o mundo foi reconciliado com o Pai. Tudo está consumado. O perdão dos pecados é dado a nós pela fé em Jesus e na sua obra em nosso favor. Por crermos em Jesus, o mediador entre Deus e a humanidade, é certo que todos os nossos pecados estão perdoados. Que essa verdade esteja sempre presente em nossas vidas, para que vivamos em paz, certos de que o Pai nos acolhe por intermédio de Jesus. Guiados pelo Espírito Santo, vivamos em novidade de vida.
amando e servindo uns aos outros. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar sobre o sacerdócio real ou sacerdócio universal dos crentes? Sabe do que se trata essa doutrina? Pois bem, hoje eu quero estudar com vocês um pouco mais sobre essa doutrina tão importante para a Igreja e que é um dos fundamentos da vida cristã. O principal texto dessa doutrina está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, que diz o seguinte: Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, para entendermos melhor esse texto, precisamos dar uma rápida olhada para o Antigo Testamento, especialmente para o livro do Êxodo, porque é dali que Pedro tira essas ideias. Depois do relato da saída do povo de Israel do Egito, onde Deus interveio na história daquele povo e o libertou da escravidão, uma escravidão que não era somente política, mas também religiosa, o próprio Deus prometeu fazer de Israel um reino de sacerdotes. E isso está lá em Êxodo, no capítulo 19, do verso 4 ao 6. E Deus prometeu fazer isso com um propósito, para que os outros povos conhecessem o Deus que é único e verdadeiro, que é o Deus de todos os povos, nações e reinos. Foi por isso que Deus escolheu Israel, para se tornar conhecido novamente, uma vez que todos os povos o abandonaram e se esqueceram dele. Um detalhe importante de se notar é que, dentro desse povo escolhido, desse reino de sacerdotes, Deus instituiu o ofício sacerdotal, que seria desempenhado por pessoas escolhidas dentro do próprio povo para serem sacerdotes, como no caso dos aaronitas e dos levitas, os quais serviriam como oficiantes no culto realizado, primeiramente no tabernáculo e depois no templo. E se nós olharmos para a função de um sacerdote nos tempos bíblicos, veremos que ele tinha basicamente 3 funções. A primeira delas era ensinar a palavra de Deus, ou seja, falar ao povo sobre a vontade de Deus. A segunda função seria interceder em favor do povo para que Deus perdoasse os seus pecados. E a terceira função era oferecer sacrifícios a Deus, de acordo com a ordem que o próprio Deus havia dado. Em resumo, ser sacerdote era ser um mediador, uma pessoa que fazia a ponte entre Deus e as pessoas, para ensinar, orar e fazer sacrifícios, que naquela época eram sacrifícios de animais. Dessa forma, Deus escolheu pessoas específicas para serem mediadoras entre ele e o seu povo. Só que essa função mediadora que os sacerdotes faziam entre Deus e o povo também deveria ser feita pelo próprio povo, mas em relação às que não eram de Israel. Por isso, o povo de Israel foi chamado de reino de sacerdotes, porque aquele povo seria o mediador, seria a ponte entre Deus e os outros povos. Em outras palavras, Deus escolheu o povo de Israel para agir como um sacerdote para o mundo. E na medida em que as nações vissem e ouvissem falar dos feitos de Deus em favor daquele povo, os outros povos viriam a conhecer o verdadeiro Deus. Alguém pode se perguntar, mas para que Deus fez isso? Pode parecer estranho, mas tudo o que aconteceu no passado e tudo o que Deus fez no passado foi por causa do futuro. Ou seja, tudo o que Deus mostrou e ensinou para o povo no passado foi para prepará-lo para o que aconteceria no futuro. Por exemplo, com a questão dos sacrifícios.
Deus ensinou ao seu povo que o pecado é tão grave que custa vidas e derrama sangue inocente. E é por isso que o Novo Testamento vai mostrar que os sacrifícios de animais, na verdade, apontavam para o grande sacrifício que aconteceria. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que Deus enviou o seu Filho para ser o grande mediador entre Deus e a humanidade pecadora. E Jesus, na sua obra sacerdotal, ensinou a vontade de Deus, intercedeu em favor das pessoas e ofereceu sacrifício. Porém, não foi um sacrifício de animal como era feito pelos sacerdotes nos tempos bíblicos. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício. O grande sacrifício que Deus estava preparando era a morte do seu próprio filho. Por isso, ao mesmo tempo que Jesus é o mediador entre Deus e as pessoas, ele também é o próprio sacrifício oferecido a Deus para nos libertar do pecado e da condenação eterna que o pecado nos trazia. Ao fazer isto, Jesus reconciliou o mundo com Deus, como diz lá 2 Coríntios. E para que realmente fosse possível essa reconciliação, era necessário que tanto o sacerdote como o sacrifício fossem perfeitos. Só assim a obra da salvação da humanidade pôde ser concretizada. Por isso, Jesus Cristo é o nosso único mediador ou sacerdote diante de Deus, porque ele foi o único capaz de construir uma ponte que nos religasse a Deus. E ele mesmo é essa ponte. Nada mais precisa ser acrescentado ao que Jesus fez para nos reconciliar com o Pai. Por causa disso, não precisamos mais oferecer sacrifícios como antigamente, porque a obra realizada por Jesus não só pôs fim ao antigo sacerdócio do povo de Israel, mas também o consumou em sua pessoa, ou seja, deu verdadeiro sentido para o que acontecia antes da sua vinda. É isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, quando ele fala que as coisas que aconteciam no passado eram sombras do que estava por vir, pois a realidade está na pessoa de Jesus. E também a carta aos Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que Jesus, por meio do seu sangue, obteve uma redenção que é eterna. Por isso, podemos afirmar que o que Jesus realizou no mundo é o ponto central da história, de toda a história, e que é o que divide o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Porém, uma coisa que nem sempre nos damos conta é que a obra sacerdotal de Jesus não se resumiu ao que ele fez aqui no mundo, ao ensinar, interceder e oferecer-se em sacrifício. Jesus continua atuando ainda hoje como sacerdote. Na última quinta-feira, dia 21, nós lembramos a ascensão de Jesus, ou seja, o dia em que ele subiu para o céu e se assentou à direita do Pai. Para quê? Para reinar sobre todas as coisas e, também, para continuar a sua obra sacerdotal. Uma das coisas mais importantes que Jesus está fazendo no céu agora é pedir e interceder ao Pai por nós. É o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8. Jesus é aquele que está pedindo e intercedendo a Deus em nosso favor. O Deus Filho não se encarnou e se fez homem apenas para realizar o sacrifício único e perfeito lá na cruz do Calvário, mas também para poder interceder ainda hoje por nós, porque ele, mais do que ninguém, sabe o que é sofrer e sabe o que é ser tentado. Como diz Hebreus no capítulo 2, ele se tornou semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para ser o grande sacerdote deles, misericordioso e fiel com relação a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Porque, como ele mesmo sofreu e foi tentado,
é capaz de socorrer os que são tentados. E o detalhe mais importante é que ele não somente intercede por todo o mundo, como fez antes de morrer na oração sacerdotal, registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Mas agora ele socorre e intercede por cada um de nós diante do Pai. Ele intercede por mim e por você. É o que afirma o apóstolo João em sua primeira carta. Se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus, nós podemos nos aproximar do Pai em oração. E por ser Jesus o grande mediador entre Deus e a humanidade, ele próprio recomenda a seus discípulos para que se dirijam a Deus em seu nome. Assim, quando nós terminamos uma oração e dizemos por Jesus Cristo ou em nome de Jesus Cristo, estamos confiando que o próprio Jesus é quem se encarrega de apresentar a Deus as nossas orações. Lutero, ao falar sobre isso, chega a dizer que é como se Jesus chegasse ao Pai e dissesse assim: Pai, eu sofri por essa pessoa que está orando em meu nome. Ouve a oração dela. De uma forma geral, podemos dizer que só existe um único e verdadeiro sacerdote, que é Jesus. E por estarmos unidos a Ele pela fé e pelo batismo, nós temos privilégios, como ter acesso a Deus por meio da fé, receber o perdão pelos pecados, o livramento da condenação que o pecado nos trazia e a vida eterna. Mas estar unido a Jesus não se resume a isso. Por estarmos unidos com Ele, Ele nos envia o Espírito Santo e nos ordena seus sacerdotes. Todos os crentes e batizados são sacerdotes do Rei Jesus, porque foram ordenados por Ele. É por isso que Pedro, usando a linguagem lá do Êxodo, chama os seus leitores de sacerdotes do Rei, porque eles também estavam unidos a Jesus e foram ordenados sacerdotes por Ele. Então agora, eles, por serem ordenados sacerdotes, eram os responsáveis por anunciar os grandes feitos daquele que os chamou das trevas, ou seja, do pecado e da separação de Deus, para a sua maravilhosa luz, que é a união com o próprio Jesus, por meio de quem nós vemos as coisas como elas realmente são. Essa é uma das características do sacerdócio universal dos crentes: anunciar os grandes feitos de Deus, ou seja, sermos pequenas pontes, pequenos mediadores entre a vontade salvadora de Deus, revelada em Jesus, e as pessoas que convivem conosco, fazendo com que, por meio de nós, todos se aproximem de Deus e venham a conhecer os grandiosos feitos de Deus na história, por cada um de nós. Como os sacerdotes do grande sacerdote, somos chamados a ensinar a vontade de Deus, interceder em favor do mundo inteiro e oferecer a nós mesmos como sacrifício a Deus, vivendo de uma maneira que agrade a Deus e que beneficie o nosso próximo. É por isso que Deus nos deixa permanecer no mundo. Inclusive, Lutero comenta que Deus podia tirar todos nós, todos os cristãos do mundo, depois de eles serem batizados. Mas Ele nos deixa viver aqui no mundo para podermos servir ao próximo, a fim de aproximar Jesus das pessoas. Assim, em tudo que nós fizermos como sacerdotes do Rei, precisamos nos lembrar de anunciar os atos poderosos de Deus, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E aqui, cada um de nós usa o dom que recebeu de Deus para anunciar esse evangelho, não somente com os lábios, mas com a própria vida. É o que o apóstolo Pedro, nessa mesma carta, nos aconselha. Sejam bons administradores
dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. E isso está lá no capítulo 4. Nós, sacerdotes do rei, oferecemos sacrifício a Deus quando usamos os nossos dons que recebemos de Deus para servirmos ao nosso próximo em amor. E Ele aceita esse nosso sacrifício por causa do maior de todos os sacrifícios, Jesus Cristo. Além disso, por meio do nosso servir, nós podemos promover o bem-estar de quem está ao nosso lado e levar a ele a esperança que nós temos em Jesus, de que um dia nós viveremos eternamente ao seu lado. Por isso, ser sacerdote de Jesus consiste em viver a vida que temos para levar a bênção e a salvação de Deus para os que convivem conosco, seja no lar, seja no trabalho, seja na sociedade, enfim, em todos os lugares. É aproximar Jesus da humanidade, de cada ser humano, assim como nós fomos aproximados, para que eles também venham a conhecer os poderosos feitos de Deus e recebam os benefícios que nós recebemos em Jesus. Por causa disso, exercer esse sacerdócio envolve toda a nossa vida. Uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Contudo, precisamos sempre lembrar que nunca exerceremos essa responsabilidade do sacerdócio perfeitamente, como Jesus o fez. E por isso precisamos sempre recorrer a Ele para que Ele interceda por nós, nos perdoe e nos capacite com o Espírito Santo. Que nós, então, como crentes e batizados, possamos usar bem o dom que recebemos de ser sacerdotes do Rei e exercer essa tarefa tão nobre de levar ao mundo a salvação eterna em Jesus Cristo, ali onde Deus nos colocou, para que as pessoas que estiverem ao nosso lado possam vir a crer em Jesus, serem por Ele reconciliadas com o Pai e receberem a vida eterna que está sendo preparada por Jesus. E que o Espírito Santo nos capacite para ensinarmos a vontade de Deus, intercedermos em favor do mundo, de todas as pessoas, e oferecermos a nossa vida e o nosso ser em sacrifício a Deus, para que outros possam viver. Amém. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro depois, ó Senhor. Quero
serviço, todo consagro-te, pois, ó Senhor. Querido Deus, amado Pai, Tu és digno de toda honra e louvor. Aumenta o nosso conhecimento e a nossa compreensão de Ti e de Tua vontade para conosco. Fortalece nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Suplicamos, permite-nos sempre compartilhar com liberdade a Tua palavra. Que o diabo, a nossa natureza pecaminosa e as coisas deste mundo não nos afastem de Ti. Dá conhecimento e sabedoria a todos que realizam trabalho de pesquisa, especialmente nesta época, para que todos que procuram soluções para esta pandemia. Senhor, olha para os que estão doentes em hospitais, em isolamento, para aqueles que estão passando por dificuldades no trabalho, nas suas finanças, sofrendo de ansiedade e depressão, ou pela perda de um ente querido. Consola a todos com o poder do Teu Santo Espírito. Pai, Tu nos criaste para fazer a Tua vontade aqui na terra. Obrigado por colocar ao nosso dispor recursos para anunciar Teu Evangelho. Abençoa a pregação pelos meios de comunicação. Ensina-nos a sermos sempre agradecidos, humildes, obedientes a Ti e testemunhas do Evangelho para a salvação de outros. Tudo pedimos, agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso único mediador e Salvador. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém.